Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de número 2, em que a gente vai trabalhar agora um dos impostos mais temidos, tanto pela pessoa jurídica como pela pessoa física. Hoje no nosso encontro, até para que a gente possa ser mais assertivo e te dar dicas aqui práticas que já vão ser úteis para vocês imediatamente, a gente vai se focar no imposto de renda da pessoa física, né? A gente sabe que o imposto, assim como qualquer outro, ele é uma obrigação que decorre da lei. Então a lei, ela também permite, né? Ela também nos dá possibilidades de nos planejarmos dentro da área tributária com o objetivo de pagar menos imposto. Que eu tenho que pagar o imposto de renda, isso é um fato, caso você aufira a renda, caso você receba proventos de qualquer natureza, como assim a lei estabelece. Só que eu tenho perguntas, eu tenho situações em que se eu me planejar melhor, eu posso vir a pagar menos. Então imagina você oferecer para o seu cliente a possibilidade dele, que hoje paga imposto de renda por um X reais, que você possa então diminuir em 15%, em 30% o valor que ele paga atualmente. E isso não só no primeiro ano. Se ele se manter, né, na sua forma com relação ao seu patrimônio, ele pode reprisar isso para vários outros anos. Então o que a gente vai ver aqui hoje são dicas que você vai poder usar com todos os seus clientes, pessoas físicas, que já vai permitir a ele uma redução da carga tributária, já para o próximo ano, e com isso, se você pensar, se você efetivar essa redução, esse reflexo poderá se repetir para todos os anos seguintes. Muita gente comenta que a área tributária é muito difícil de você entrar, que é uma área muito fechada, mas na verdade o que nós precisamos entender é que a área tributária não é uma área que vai ter um cliente passivo, ou seja, aquele cliente que entra no seu escritório perguntando se você é tributarista. Normalmente ele precisa te conhecer antes, ele precisa que você se dirija até a empresa ou até a casa dele, se mostrando uma autoridade tributária. Quando eu falo autoridade, uma pessoa que domina, que tem o conhecimento necessário para auxiliá-lo naquela questão. E o imposto de renda, pessoa física, pode ser uma grande porta de entrada. Preste atenção junto comigo. Muitos dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus parentes pagam imposto de renda. E eles devem, normalmente, transferir, né, terceirizar a declaração para o contador, para um amigo, para um colega e não para você. Mesmo você sendo um advogado na área tributária, muitos não sabem que quem pode fazer de maneira ainda mais completa, além do contador, que também tem o seu conhecimento na legislação, você também pode ajudá-lo. E não só a fazer a declaração em si, mas ver oportunidades de redução. Porque a declaração ela pode ser feita pelo próprio contribuinte. Então você vai estar oferecendo mais do mesmo. Agora veja, se você oferecer para ele, além da possibilidade de fazer a declaração, mas também economizar, reduzir o imposto que ele já pagou ou o imposto que ele vai pagar, eu tenho certeza que isso poderá ser um diferencial. Então entra aí no seu Instagram, entra no seu Facebook, verifica dentro do seu rol social, né, dos seus amigos, do seu fluxo de pessoas, quem são as pessoas dentro desse grupo que pode ser que pague imposto de renda. Você percebe patrimônio, você percebe que tem um emprego com salário além da faixa de isenção. Hoje nós temos uma faixa de isenção do imposto para aquelas pessoas que ganham até 1.906 aproximadamente, né? R$ 1.900. Então quem ganha acima desse teto paga imposto de renda. Então por isso já é um cliente que você pode conseguir e já é um cliente que você pode ter no seu radar. Assim que começar a declaração do imposto de renda, você pode oferecer para ele a oportunidade, não só de fazer a declaração, mas também mapear, verificar situações em que ele pode vir a pagar menos. E aí a primeira pergunta que o cliente faz, mas isso é certo? Eu posso fazer isso? Isso não é errado? Não é errado. A própria declaração do imposto de renda, ela estabelece que você pode declarar de duas formas, de maneira simplificada ou de maneira completa. Você já deve ter ouvido falar que a declaração do imposto de renda ela pode ser feita de maneira simplificada ou de maneira completa. Qual que é a diferença? Na declaração simplificada, nenhuma das minhas perguntas que eu farei aqui vão contribuir. O cliente vai pagar um valor fixo todo ano. Agora, se ele decidir fazer a declaração completa, e é essa que você vai ajudar o cliente, tenha certeza que ele vai ter uma economia tributária que pode gerar para ele um ganho imediato. E para você, como eu já falei no nosso vídeo anterior, sempre que o cliente tem um proveito econômico em cima de uma atividade sua, você pode pegar um percentual desse valor como os seus honorários para aquela demanda, ok? Então ofereça aí para os seus amigos, já faz uma verificação no seu Facebook, no seu Instagram, quem deles paga imposto de renda e já oferte essa possibilidade para o ano de 2021
você não só fazer a declaração para ele, mas identificar oportunidades. E quais são essas perguntas que eu devo fazer para o meu cliente para que faça com que ele pague menos? Então você vai preparar um e-mail pedindo alguns documentos, aqueles documentos obrigatórios do imposto de renda, mas além desses documentos você vai mandar algumas perguntas. E de acordo com a resposta do seu cliente, você vai poder verificar oportunidades de redução. Vamos então a essas perguntas para você entender bem como funcionará então o planejamento tributário dentro do imposto de renda à pessoa física. Primeira pergunta: quais são os tipos de rendimento que o seu cliente recebeu no ano? Então não esqueça que a declaração de 2021 é com relação ao rendimento recebido no ano de 2020. A gente sempre faz a declaração correspondente ao ano anterior. No ano atual, né? Porque a gente está se preparando para declarar 2021. Nesse ano, que tipos de rendimento o seu cliente recebeu? Ele recebeu, além de salário, algum tipo de indenização? Ele teve alguma rescisão trabalhista em razão da pandemia? Muita gente foi mandada embora e recebeu a rescisão do seu contrato de trabalho. Você sabia que nem tudo que está na rescisão é passível de tributação de imposto? Mas as empresas, principalmente as pequenas empresas que têm um escritório de contabilidade externo, normalmente eles não fazem essa verificação. E eles cobram o seu imposto de renda sobre tudo. É o chamado desconto na fonte. Ou seja, antes de você receber o dinheiro na sua conta, o valor da sua rescisão, o escritório de contabilidade ou a área fiscal da empresa já fez o cálculo do imposto. Só que eles não observaram que nem tudo que está na rescisão é passível de tributação. Principalmente as indenizações. Sabe aquela hora extra que você não pôde usufruir porque você estava com muito trabalho? E aí foi mandado embora antes de usufruir a hora extra, as férias? Férias não usufruídas não podem ser descontadas de imposto de renda. Inclusive 1/3 do salário. Você sabia que quem adere ao programa de demissão voluntária, a Caixa Econômica Federal anunciou agora, esse ano, 7.000 pessoas serão demitidas por meio do chamado PDV, Programa de Demissão Voluntária. Você sabia que as indenizações recebidas pelo Programa de Demissão Voluntária não são passíveis de tributação do imposto de renda? Eu preparei para essa aula um material com todas essas decisões, para que você saiba orientar o seu cliente do que ele paga e o que ele não paga imposto. Se ele recebeu alguma indenização de dano moral, de dano material, observe essas indenizações porque elas não são passíveis de tributação. Em regra, pessoal, você paga imposto de renda sobre o seu salário, e aí esse salário pode ter vários nomes: gratificação, bônus, honorários, prolabore, não importa a denominação, né, o nome da fonte, o que importa é que é salário, é o fruto do seu trabalho. Tudo que vem fruto do seu trabalho, em regra, se tributa de imposto de renda. Mas não férias não gozadas, não 1/3 das férias não gozadas, não a adesão ao programa de demissão voluntária, fundo de garantia. Teve pessoas que receberam fundo de garantia por tempo de serviço e estão pagando imposto de renda. Não se paga imposto de renda sobre o valor recebido de fundo de garantia. Nem os 40% que a empresa paga quando ela faz a demissão involuntária, né? Você é demitido sem que seja por justa causa, e aí você recebe sobre todo o saldo depositado mais 40%. É a chamada multa por demissões involuntárias. Você não pode pagar imposto de renda sobre esse valor. Só que se você não fizer a declaração corretamente, esse valor pode ser calculado pelo sistema. E esse é um dos grandes problemas do imposto de renda. Como o programa ele deve ser preenchido pelo próprio contribuinte, e muitas vezes o contribuinte não sabe preencher, ele coloca lá em qualquer campo. E dependendo do campo que você coloca, o próprio sistema vai gerar o imposto a pagar. Ou a empresa, antes de depositar o dinheiro na sua conta, fez a retenção indevida. Por isso, doutores, é muito importante você saber qual foi o tipo de rendimento que o seu cliente ganhou no ano de 2020. Nem toda a indenização é passível de tributação. E é nisso que você vai se ater. E Pedro, quais os rendimentos? Eu fiz um material em que você vai ter a lista do que é tributável e do que não é tributável para você separar, ok? E você já pode oferecer, inclusive, restituição dos últimos anos. Se seu cliente, após você fazer esse questionamento, identificar que em anos anteriores ele recebeu rendimentos que foram pagos imposto de renda indevidamente, você pode retificar as declarações para ele. Preciso entrar com a ação? Não precisa. Existem 2 sistemas da Receita Federal em que você pode pedir restituição, tudo em âmbito administrativo. Em 3, 4 meses o dinheiro cai na conta. Você faz a retificação do imposto na declaração do respectivo ano e você faz um pedido de compensação. É o que a gente chama hoje na Receita de PERDCOMP. PERDCOMP é o nome de um sistema da Receita, como se fosse um sistema qualquer, um Word, Excel, em que você vai ingressar
nesse sistema e vai informar os dados da declaração do imposto pago a maior. E aí com isso você consegue a restituição direto na sua conta corrente. Então é muito simples, basta você saber avaliar que rendimento paga, que rendimento não paga. Outra pergunta chave para economizar no imposto de renda do ano que vem. O seu cliente, ele é casado? Ele tem alguma sociedade conjugal? Pedro, que sociedades conjugais são permitidas no imposto de renda? Hoje nós vivemos uma cultura, né, das famílias em diferentes formatos. É o chamado poliamor, né? Então não necessariamente é aquela sociedade conjugal que você está acostumado, aquela sociedade conjugal chamada hoje pela doutrina jurídica de sociedade tradicional. Então, quais são hoje, pela Receita Federal, as sociedades conjugais reconhecidas? A civil, que é a comum, a união estável, desde que você esteja com a pessoa por mais de 5 anos. Se em período menor, ela tem que ter tido um filho com você. Então a sociedade, né, a sociedade conjugal chamada união estável, você tem que estar com a pessoa pelo menos há mais de 5 anos. Se você estiver em tempo menor, você só consegue colocá-la na sua declaração se você já tiverem um filho entre vocês, ok? Terceiro tipo de sociedade, a sociedade homoafetiva, independente da combinação. E a questão da separação de fato. O que é a separação de fato? Isso acontece bastante no Brasil. São aquelas separações em que a pessoa não tem mais nenhum tipo de relação conjugal, moram inclusive em casas separadas, em quartos separados, mas continuam casados no cartório. É a chamada separação de fato. É a pessoa que está casada no papel, no civil, mas não está casada de fato. Inclusive ela tem às vezes outros relacionamentos não registrados pelo Código Civil. Então, esses 4 tipos de sociedade te interessa para a declaração do imposto de renda. Por quê? Você sabia que quando você cadastra um dependente em seu nome, então imagina que você é casado e você vai colocar o seu cônjuge, a sua cônjuge como seu dependente. Isso fará com que você tenha uma economia de imposto a pagar automaticamente de R$ 2.200 por ano. Só de incluir a cônjuge ou o cônjuge dentro dessas 4 unidades conjugais. Separação de fato, declaração civil, união estável ou união homoafetiva, só de você estar com essa pessoa, você terá o direito de economizar no seu imposto de renda R$ 2.200. Pega tudo que você ganhou no ano e tira R$ 2.200. Pedro, parece pouco, mas não é. Porque além de economizar esses R$ 2.200 por ano, todas as despesas que essa cônjuge teve, despesas médicas, despesas de educação, poderão ser abatidas do seu imposto. Ou seja, você vai ter descontos que você pode aplicar. Então, além das suas despesas médicas, você poderá cadastrar o seu cônjuge dentro da sua declaração e todas as despesas que ela teve ou ele teve também poderão ser abatidos do seu imposto. Mas aqui vai a dica. Se o cônjuge trabalha, você precisa saber o quanto ele ganha. Porque se ele ganha acima da faixa da isenção, nem sempre compensa colocar o cônjuge. E por que eu estou falando isso? Porque o imposto de renda você paga quanto mais você ganha. Então se você ganha muito, você paga muito. Se você ganha pouco, você paga pouco. É o que a gente chama no mundo do direito tributário de progressividade. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Se você colocar um cônjuge que trabalha, que tem ali uma atividade laboral, a sua renda será somada junto com a dele. E aí com isso você pode sobrepor a sua faixa de renda e aí você vai aumentar o imposto a pagar. E aí você vai ter o efeito contrário, né? Ao invés de se planejar para pagar menos, você estará se planejando pagando mais. Por isso, essa regrinha, essa dica que eu estou dando é mais aplicável para aquele cônjuge que ganha menos de R$ 1.900 por ano, perdão, por mês, né? 1.900 por mês, ou o cônjuge que hoje não tem nenhuma atividade laboral. Como a gente teve esse ano de 2020, muitas pessoas que foram mandadas embora, pessoas que perderam seu emprego, isso vai se encaixar bastante na realidade de 2020. Imagina você chegar para essa pessoa e dizer, olha, além de você ter sido mandado embora, eu vou te ajudar agora a economizar, que é a economia do imposto de renda. Então, pergunte se seu cliente tem alguma sociedade conjugal. Investigue qual é essa sociedade e peça os documentos do cônjuge. Você pode me mandar o salário dele? Você pode me mandar as despesas que ele teve? Porque isso você vai poder agregar na declaração. Pedro, e se ele estiver vivendo poliamor, ele é casado com várias pessoas, lembra do Mr. Catra? Que é a grande referência, né, dentro do poliamor? O direito civil já reconhece esse tipo de união em algumas situações, mas o direito tributário ainda não. A Receita Federal não reconhece o poliamor como um tipo de sociedade conjugal.
Por isso que se você tiver mais de uma pessoa, né, num relacionamento duradouro, você não poderá incluir todas essas pessoas, apenas uma. Então fique atento a essa questão da sociedade conjugal. Terceira dica para você pagar menos imposto de renda o ano que vem. Verifique as despesas que seu cliente teve. Que despesas eu estou falando? Despesas com educação, despesas médicas e despesas com pensão alimentícia. Quem teve despesas de educação, escolas, né, dos filhos, escola com ensino próprio, de formação básica, formação superior, pós-graduação, mestrado, não importa se foi no Brasil, pode ter sido inclusive em instituições estrangeiras, você terá direito a descontar o valor que você pagou para essas entidades do seu salário. Então, se você ganhou no ano 200 mil reais, mas pagou de escola 5 mil reais, você tem direito de fazer esse abatimento. Mas eu vou poder abater tudo? Infelizmente não. As despesas de educação, ela tem um teto anual de R$ 3.300. Então, dos 100 mil, dos 200 mil que você ganhou no ano, você poderá reduzir do seu imposto R$ 3.370. Se você gastou mais em despesas de educação do que esse limite, você infelizmente não pode deduzir tudo. Mas as despesas médicas você pode. Despesas médicas não tem limite. Despesas com internação, terapia. Muita gente esse ano teve que, né, se submeter aí ao processo de terapia para vivenciar esse novo momento que nós estamos compartilhando com o mundo. Então, terapia, acupuntura, atendimento de convênio médico. Você tem convênio de dentista, né, convênio odontológico. Qualquer tipo de convênio médico, convênio na área médica, você tem direito a reduzir o que você pagou lá do seu salário anual. Então, com isso, pessoal, a sua carga tributária vai diminuindo. Quanto menos salário você revela, porque tudo isso vai ser descontado, todas essas despesas, menos imposto você vai pagar. Tudo bem? Eu preciso ter os comprovantes dessas despesas médicas? Não. O que você precisa ter no momento da declaração? O nome da empresa de onde o convênio médico tem, o CNPJ dele e quanto a pessoa pagou no ano de despesa médica. Só que fique atento, você não precisa dos comprovantes para fazer a declaração. Mas se caso a Receita Federal quiser te convidar para apresentar esses comprovantes, você é obrigado a mostrar. Então só declare aquilo que realmente o contribuinte gastou. Despesas com medicamentos, né? Quem toma medicamentos contínuos para depressão, para diabetes, para dor de cabeça, para gripe, pode abater? Em regra não, tá? Essas despesas com medicamento que não sejam despesas para tratamento médico, não é possível você descontar, apesar de ser um custo alto, né, por ano, você ainda não pode abater do seu imposto de renda, tá bom? E por último, pensão alimentícia. Quem paga a pensão alimentícia para um filho, para ex-esposa, ex-esposo, para um familiar, por obrigação de lei, você tem direito a reduzir o valor da pensão no seu imposto de renda. Verifique que para quem recebe a pensão, o valor aumenta. Mas para quem paga a pensão, o valor reduzir. Então, por isso, pensão alimentícia, ela é um dos caminhos importantes para você fazer a redução do imposto, tá bom? Lembrando que essa pensão alimentícia tem que ser reconhecida judicialmente. Então, não basta um acordo entre você e seu ex-cônjuge. Você precisa de uma pensão homologada pelo juízo para evitar maiores problemas com a Receita Federal, ok? Quarta pergunta que você tem que fazer. Seu cliente tem dependentes? Já falei aqui de alguns deles, né? A esposa ou o esposo pode ser dependente. Filhos com até 21 anos de idade ou até 24, se estudarem, têm direito a ser seu dependente. O seu pai, a sua mãe, os seus avós, se dependerem de você financeiramente, podem ser seu dependente. Que vantagem eu levo de declarar uma pessoa como minha dependente? Você reduz por ano mais R$ 2.200 do seu imposto de renda. Então, se você tiver muitos dependentes dentro desse grupo que eu te falei, filhos, pode ser inclusive enteados, não precisa ser filho biológico, pai, mãe ou avó, irmão, se você tiver a guarda judicial dele, e aí limitado aos 21 anos se não estuda, ou 24 se estuda, você pode colocá-lo como seu dependente. Não tem limite. Só fique atento que no caso de sociedade conjugal, eu não posso colocar o mesmo filho nas duas declarações, né? Então ele vai ficar na declaração de um ou vai ficar na declaração do outro. Então precisa ter essa conversa em caso de sociedade conjugal para saber quem é que vai registrar o filho como dependente. Assim como no caso de registro de mães, de pais ou avós. Normalmente essa mãe, ela pode ter mais de um filho e você é um deles. Você pode colocá-lo como seu dependente desde que seu irmão não faça isso.
Porque se tiver em mais de uma declaração, a Receita faz o chamado cruzamento eletrônico. E aí, gente, não tem jeito. Você será multado por ter colocado esses dependentes de forma simultânea. Tudo bem? Então você vai fazer a primeira pergunta, que tipo de rendimento seu cliente recebeu? Você vai fazer a pergunta para ele, se esse seu cliente tem alguma sociedade conjugal, você vai verificar as despesas dele e vai verificar se ele tem dependentes. Que mais que eu preciso saber? Você também precisa saber se o seu cliente teve ganhos de capital. Pedro, o que é ganho de capital? É quando ele vende uma propriedade dele com lucro. Imagina que você tem uma casa que você comprou na época por 300 mil reais. Em 2020, o dinheiro apertou, você resolveu vender aquela casa de 300 mil por 1 milhão. Então você teve um lucro, nessa minha simulação, de 700 mil reais. Quem vende casa, quem vende carro, e nessa venda, principalmente de imóveis, se você tiver um lucro operacional, ou seja, vendeu por um preço maior do que aquele que você comprou, você precisa pagar esse imposto de renda. Mas você sabia que existem situações de isenção em que você não precisará pagar esse imposto? Só que você precisa aderir à isenção. Muito cliente que tem ganho de capital, caiu na conta dele lá 1 milhão de reais. Mas ele já tinha um imóvel de 300, então o lucro dele foi de 700 mil, né? 1 milhão menos 300, 700 mil reais. Existem isenções que afastam o dever desse cliente de pagar. Mas para isso ele precisa aderir à isenção. Se você não fizer a adesão dele, ele vai pagar imposto de renda sobre esses 700 mil reais. Como que eu faço isso? No próprio sistema da Receita Federal, vai ter um campo, eu coloquei isso no material bem didaticamente para você entender, como que você adere a essa isenção, na própria declaração do imposto. E aí quando você for preencher esses 700 mil, você não vai colocar como saldo na conta, você vai colocar como ganho de capital isento. E aí, com isso, o seu cliente não precisará pagar o imposto de renda sobre esse valor. Pedro, mas qualquer cliente é isento? Não. Se ele tiver mais de um imóvel, ele só vai ser isento se ele pegar esse 1 milhão, esses 700 mil no meu exemplo, e comprar um outro imóvel em até 180 dias. Então ele vendeu a casa dele, que ele comprou por 300, vendeu por 1 milhão, ele teve 700 mil de lucro. O que ele tem que fazer com esses 700 mil? Comprar outro imóvel ou outros imóveis em até 180 dias. E se não der tempo de gastar todos os 700 mil, só sobre a diferença que ele paga o imposto. Então já reduz muito a carga tributária. Uma outra situação, para clientes que só têm uma propriedade registrada em seu nome, é um outro exemplo, se ele vender uma casa por até 440 mil, mesmo que ele tenha obtido lucro, ele comprou por 300 e vendeu por 440. Então ele teve um lucro de 140 mil. Ele não vai pagar imposto, porque também tem isenção para ele. Tá certo? E heranças e doações também tem isenções. Então você tem que tomar cuidado quando você declara uma herança que você recebeu em 2020, quando você declara uma doação para você não pagar o imposto de renda. Então pergunte para o seu cliente se ele teve acréscimo de patrimônio, se ele vendeu ou comprou bens, como foi feita essa operação. Porque se ele fez essa operação dentro das regras de isenção, ele não vai precisar pagar nada ou vai pagar um valor bem menor do que ele estava imaginando. Outra pergunta. O seu cliente, ele teve algum tipo de recebimento de um período acumulado? Como assim, Pedro? Se ele recebeu um dinheiro acumulado. Imagine que esse cliente tem uma ação trabalhista contra o seu antigo empregador. E nessa ação trabalhista, ele conseguiu receber, numa vez só, todo o salário atrasado dele. Toda a hora extra que ele deveria ter pago, mas ele não recebeu. E por isso, o empregador, numa ação judicial, foi condenado a pagar tudo de uma vez só. Isso acontece bastante. Nesse caso, tome cuidado. Porque se você for registrar todo o valor como se tivesse sido referente a este ano, o valor do imposto do cliente vai lá para cima. Então, por isso, você precisa saber se aquele montante que caiu na conta dele faz relação, faz referência ao ano corrente, 2020, ou se esse dinheiro foi recebido de maneira acumulada. Não era hora extra atrasada? Essa hora extra é de quantos anos? 10 anos? 15 anos? Então você precisa informar isso no sistema. Quando você faz a sua declaração no sistema, você precisa dizer que esse dinheiro ele veio de uma ação acumulada. Fundo de garantia por um preço acumulado. Não incide imposto sobre o fundo de garantia, mas só para você entender essa lógica. Sempre que ele recebe o dinheiro de meses acumulados, referente a 3 anos, 5 anos, 10 anos,
você precisa informar isso para o sistema, para que ele faça a diluição desse valor recebido no período correspondente, tá bom? Então verifique se teve uma entrada na conta do seu cliente que não é comum, pergunte de onde veio aquele dinheiro. Se foi um ganho de capital, que a gente já viu no bloco, na pergunta passada, ou se foi um dinheiro recebido de uma ação judicial. Tudo bem? Tenho certeza que se você se dedicar a fazer essas 6 perguntas para o seu cliente, você pode identificar oportunidades de redução do imposto a pagar. Nessa nossa aula eu coloquei lá um material para você, um e-book, explicando em detalhes aquilo que nós comentamos aqui no vídeo, de como você faz para orientar o seu cliente a pagar menos imposto de renda. Tem muita gente que está pagando hoje valores que não seriam necessários, mas por falta de orientação jurídica, acabam aí sendo pegos pelo leão, né? Então a gente tem que ficar muito atento para que isso não aconteça com você, tá bom? Então divulgue aí entre os seus amigos, se prepare, porque eu tenho certeza que 2021 vai ser um ano que você vai poder fazer bastante imposto de renda, identificando oportunidades de redução para o seu colega, para o seu cliente, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê em breve. Até mais.